Meio-dia, 11 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Saudações cordiais, boa tarde. Cheguei aqui, como sempre, tem uma novidade na televisão. Eita, e aí? Primeira coisa, Reginaldo Bastos gritou dali, falei com Carlinhos. Carlinhos lá de Massaranduba, Carlinhos do restaurante. Não, Carlinhos Ancelotti. Esse que conseguiu, com Gustavo Carneiro, via Michele Ramalho, presidente da Federação, telefone do treinador, conversou com ele. Olha só, te deu os parabéns pelo aniversário. É um sucesso. E ele já está falando português aí? É portunhol, misturou italiano. Figura. É brincadeira. Isso é bom. Já dizia o saudoso Edmilson Antônio que trabalhar na imprensa, além de tudo, é divertido, né? Ele tem os momentos de lazer, de humor, tudo isso. Não vai ter que dizer, nós sofremos, mas nós gozamos, né? Exatamente. Lembra do ministro Marco Aurélio Melo? Sim. Marco Aurélio Melo é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, dava uma entrevista ontem falando sobre delação premiada. Aí o colega de imprensa disse, ministro, o que é que o senhor acha de delação premiada? Disse, colega, delação premiada não passa de uma traição. E falou sobre o caso Mauro Cid. Com a palavra o ministro. Em primeiro lugar, uma baita traição por um ajudante de ordem. Isso na visão leiga, né? Em segundo lugar, o que é a delação? É uma tentativa de colaborar com o judiciário na elucidação de fatos? Não. A delação visa apenas a que o delator salve ou tente salvar a própria pele. Há advogados que não aceitam que o constituinte faça delação e deixam até o processo. Não vou citar exemplo, que não cabe citar, mas, a meu ver, a delação é um ato de covardia, não é um ato elogiável. Opiniões, né? Opiniões divididas. O Brasil hoje é assim. Você vê, teve ontem o depoimento do ex-presidente Bolsonaro lá no Supremo, aí tem metade do Brasil elogiando e metade do Brasil criticando. Tem gente dizendo parabéns para ele, fez uma live, tirou onda com o ministro, fez o ministro rir, descontraiu, é um picareta, né? O Brasil hoje está desse jeito. As opiniões são divididas. Como dividida também é a questão da opinião em relação a se houve tentativa de golpe no Brasil naquele 8 de janeiro ou não. Aí José Neumann e Pinto, nosso conterrâneo de Uiraúna para o mundo, paraibano, atua em São Paulo já há alguns anos, você talvez não saiba, mas ele trabalhou aqui no Diário da Borborema com a gente, ali na redação do DB. Neumann e Pinto disse que não teve tentativa de golpe, coisa nenhuma. Teve baderna, teve quebra-quebra, teve bagunça. Agora, golpe de Estado, tomar o poder sem uma arma de fogo, sem um tanque de guerra na rua, sem nada, ele acredita que não houve tentativa de golpe. Vamos ver. O Bolsonaro, no seu interrogatório, os desmoraliza, não tanto o fato de que não houve crime, porque houve o crime do vandalismo. Houve quebra-quebra, foi destruída muito patrimônio público, mas não houve ali uma tentativa de tomada de poder. É muito simples isso. Ninguém tentou ali tomar o poder. O Lula já estava no poder, já tinha 7, 8 dias de governo e nada ali foi ameaçado por aquele movimento. Tanto é que esse interrogatório de hoje é baseado no inquérito da Polícia Federal e no julgamento de que houve isso, que eu estou dizendo, uma tentativa de golpe, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Moreira. É assim, aí você chega ali na outra esquina e encontra outro colega jornalista e pergunta, não, houve tentativa de golpe, golpistas e tal, tentaram tirar Lula do poder. É o Brasil com opiniões divididas. Você deve se recordar que na segunda-feira nós mostramos aqui um trecho da fala do deputado paraibano Hugo Mota, que tinha participado de um encontro no domingo junto com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o ministro Fernando Haddad, lembra? Haddad foi fazer uma exposição para ele sobre essas modificações do IOF, etc. e tal, e Hugo Mota, de certa forma, concordava com o que tinha sido combinado ali. Quando foi no dia seguinte, numa palestra para banqueiros e economistas em São Paulo, Hugo Mota disse que o martelo não estava batido e que não era bem aquilo que o ministro estava dizendo. O que os colegas estão reportando em Brasília é que Hugo Mota está acendendo 3 velas ao mesmo tempo.
Uma vela para o governo Lula, uma vela para os bolsonaristas e uma vela para o Supremo. E uma hora ele vai acabar caindo dessa corda na qual ele está se equilibrando. O fato é que ele foi dizer em São Paulo que não tinha nada acertado e que o Congresso provavelmente não iria concordar com o que o ministro Haddad está tentando fazer. E Haddad, perguntado pelos repórteres, disse não, domingo ele disse outra coisa. Se ele ainda não conversou com as lideranças dos partidos, como é que ele vem dizer agora que o Congresso vai discordar? Vamos ver, ministro. Haddad minimizou a afirmação do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não podia garantir a aprovação das medidas discutidas no final de semana. É uma fala de prudência, porque, veja bem, lá não estavam os 513 parlamentares, né? Como é que ele pode tomar uma decisão de aprovar ou não sem ouvir as bancadas? As bancadas não estavam reunidas, as bancadas foram informadas pelos líderes. Então, evidentemente, vai haver uma sensibilidade natural. Agora, qual foi a medida da Fazenda que não foi aprovada depois de uma negociação? Nós não temos preconceito contra negociar, nós não temos preconceito contra ouvir nada. Agora, de tudo que nós encaminhamos, vamos ser francos, né? O Congresso foi parceiro. Ele modulou as ações? Modulou. Mas isso é parte do jogo democrático. Está vendo aí? Qual foi a medida que a Fazenda mandou que o Congresso não aprovou? Aprova tudo. Porque quando o Congresso ameaça não aprovar, aí o governo diz, eu não pago as emendas. Ou você aprova aqui ou a gente não libera as emendas. E dizem que há o velho tripé de armação. Lembra dessa frase muito usada no futebol de antanho? O tripé de armação. Eram os três do meio campo. Porque o futebol era fácil de jogar. A defesa era goleiro 1, aí 2, 3, 4 e 6. O 2 o lateral direito, os 2 zagueiros, o meia dúzia e o lateral esquerdo. Aí vinha o tripé de armação, o 5, 8 e o 10. Não tinha mistério. O volante, o meia direita e o meia esquerda. Depois o 7, 9 e 11. Ponta esquerda, centroavante, assim. Então dizem que há um tripé de armação contra o povo. O tripé de armação é o Supremo, o governo e o Congresso. E a gente fica, né, nessa aí. Combinam tudo só. Lá você diz que não concorda e tal, mas no fim o Supremo bateu o martelo, está tudo resolvido e a gente vai pagando mais impostos. E o presidente Lula trabalha muito hoje, tem uma agenda super cheia que a gente mostra agora para você. Olha só, começou às 8h30 da manhã, bateu um papo com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Novo primeiro-ministro que substitui ao Justin Trudeau, aquele jovem rapaz que saiu. Depois, Esther Dweck, ministra. Em seguida, logo após o almoço, vai conversar com o Dr. Marcos Rogério de Souza. Às 3h, uma cerimônia especial para receber a princesa imperial do Japão, Dona Kako de Akishino. Está vendo aí? 16 horas, Rui Costa da Casa Civil e um pouco mais tarde, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O governador paraibano João Azevedo já está em Campina Grande. No finalzinho da tarde, ele vai entregar oficialmente o Salão do Artesanato, que já será aberto às 3h para a população. Tem aqui o destaque que nós colocamos lá no Camisa 10. João Azevedo abre evento nesta quarta-feira em Campina Grande. E o convite oficial que mostramos ontem, vamos mostrar novamente, está aqui, 11 de junho, que é hoje. 3h, abertura ao público, 18 horas, cerimônia solene com o governador do estado, João Azevedo. E às 4h ele passa no MAC, um evento lá, uma feira, né? É isso. Pois bem, e a cidade de Cruz do Espírito Santo, ali perto de Sapé, naquela região da nossa querida Bruna Moraes, a prefeita de Cruz do Espírito Santo está com a caneta cheia de tinta, tinteiro novo, tem 4 vezes mais comissionados do que o número de efetivos nos quadros da Prefeitura. Eita. E o Tribunal de Contas fez o alerta. Tribunal alerta a prefeita por quase 1.000 contratados e apenas 237 efetivos. Jovem prefeita de Cruz do Espírito Santo, Aline Povão. Mostra aqui, Guto. Olha aqui, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta à prefeita Aline do Povão. Eita. Porque ela é do Povão por isso, né? Botou o Povão na prefeitura. A prefeita de Cruz do Espírito Santo por exceder o número de servidores contratados. Em abril desse ano, a prefeitura registrou 947 contratados e só 237 efetivos, um desequilíbrio de quase 400%. Tem hora que eu fico pensando, o que seria se não fosse esses órgãos de controle? O que é que esse povo não fazia? Porque com os órgãos Quando não de existia, controle... hein, lá atrás? Sim, pois é. Com os órgãos de controle ainda é desse jeito. Mas se não tivesse... Antes da atual Constituição, por exemplo, um governador de qualquer estado, ele nomeava os agentes fiscais, procuradores do Estado. Era tudo de livre nomeação. Tinha família que era todo mundo lá. E ninguém sabia de nada, porque não. Ficava tudo ali na surdina. Na surdina. Boca maldita. Vamos lá.
Esses interrogatórios do Supremo Tribunal Federal estão servindo também para mostrar a outra face do ministro Alexandre de Moraes. Sisudo, carrancudo, considerado por muitos um sujeito muitíssimo duro, o xerife do Brasil, tem a outra face mostrada agora e tem até advogado brincando com o ministro Alexandre de Moraes, como o ex-presidente Bolsonaro brincou ontem. O advogado que estava acompanhando o doutor Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e que é um dos réus nessa ação, é o doutor Elmar Novak. Ele estava ontem lá, de repente, ele jogou uma casca de banana. Ele fez uma pergunta que nada mais era do que uma casca de banana para o ministro Moraes. E, a depender da resposta do ministro, beneficiaria o constituinte dele, doutor Anderson Torres. O ministro é inteligente, manjou a jogada, aí disse, doutor, não provoque. Como que ele diz assim? Não provoque não, que eu pego você e pego ele. E a gente separou esse momento, Anchieta, para a boca maldita de hoje, vamos acompanhar. Senhor ministro, ele falou rapidamente sobre a questão do PAI, que estabelecia aí atribuições para as instituições. Eu gostaria só de entender se a PM tem subordinação direta com a Secretaria de Segurança aqui no DF. Ministro Alexandre. Doutor... Isso é importante. Doutor, não provoca. Doutor, não provoca. Como quem diz assim, não cutuque o cão com vara curta, não cutuque a onça com vara curta. Não é muito comum esse ditado por aqui? Foi a nossa boca maldita de hoje, concluindo a nossa coluna, Anchieta. Isso aí, Paulo. Muito obrigado. Amanhã tem mais, amanhã, né? Até amanhã. Isso aí, Paulo. Bem, vamos a Brasília. Outras notícias da capital federal, Napoleão de Castro. Olá, Anchieta. Meu abraço a você, Paulo Roberto. Cumprimentos à nossa equipe e, de forma especial, a você que sempre nos prestigia, nos dá a sua honra de acompanhar também o nosso noticiário aqui de Brasília para o Em Dia da Rede Ita. Quarta-feira, com movimentação grande aqui em nível de Congresso, estamos no Senado da República e o debate nesse momento é em cima do novo Código Eleitoral. Eu conversava, inclusive, há pouco com o relator da matéria, que é o senador Marcelo Castro, MDB do estado do Piauí, e a ideia dele já que tenhamos o final de apreciação nas comissões, CCJ e também na comissão especial, para levar essa matéria para a votação no plenário do Senado. Há uma pressa dos parlamentares que querem essas mudanças do novo Código Eleitoral já praticadas nas eleições do ano que vem. E esta semana, aqui em Brasília, nós temos um périplo de 3 audiências importantes na Comissão de Previdência da Câmara Federal, onde o deputado do nosso estado, Rui Carneiro, preside. Ontem ele recebeu o ministro da Previdência, Volney Queiroz. Agora pela manhã ele recebeu o ministro Padilha da Saúde e à tarde será a vez do ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social. Volney Queiroz ontem, claro, o principal tema, aquela questão dos descontos indevidos para aposentados e pensionistas em seus contra-cheques. Nós falamos com o Rui e ele falou da importância desse tipo de ação, desse tipo de debate na comissão. É muito importante a presença do ministro Volney Queiroz, inclusive já com avanço de ações positivas, como vários aposentados que já começam a receber a devolução do dinheiro que foi roubado. Isso é extremamente importante. Essa era a nossa principal missão aqui na comissão. Está havendo, inclusive, uma busca ativa por parte do Ministério para todas aquelas pessoas que tiveram desconto, saber se aquele desconto é verdadeiro ou não. Logicamente que a finalização da apuração demora um pouco, mas muito feliz em saber que um volume enorme de aposentados já começou a receber a sua devolução.